Boa noite, irmãos. Hoje iniciamos mais uma vez a leitura do livro Olá Cristão e seus deveres, a partir do tema paz. E vós, pais, varões, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Colossenses 3:21. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Veja também Deuteronômio 4:9 e Deuteronômio 11:19. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos. Salmo 78, do 5 ao 8. Sabe algo sobre e sente, em certa medida, a solene responsabilidade relacionada ao governo e à instrução de seus filhos. Dificilmente se pode imaginar um campo de dever mais difícil. E, no entanto, por sua própria natureza, existem poucos aspectos da vida que, quando ocupados em uma simples e focada dependência do Senhor, produzem resultados tão abençoados. Quanto dos santos de Deus atribuíram sua conversão ao proceder de pais piedosos e fiéis. Quando, portanto, consideramos a vasta influência para o bem ou para o mal que os pais devem exercer, as questões solenes de sua responsabilidade devem sempre ser uma questão importante. Qual é a natureza do dever dos pais para com seus filhos? Como em todos os deveres práticos do crente, a Escritura abunda a instrução sobre este ponto. Eles ensinam tanto por exemplo, quanto por preceito. Ela apresenta para a nossa consideração filhos como Samuel, que são dedicados ao Senhor no primeiro período da vida. Ela retrata as más consequências do desgoverno dos pais. E ela dá preceito sobre preceito, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, para a orientação daqueles que desejam ser instruídos na sabedoria de Deus. Talvez seja proveitoso citar no início algumas dessas passagens, a fim de coletar as instruções assim oferecidas. Dá um tempinho, se algum irmão também tiver algo em mente. Ô, Jefferson, acho que o volume da televisão aí tá alto, hein? E eu estou em outro cômodo. Obrigado, Isaac. Já basta o jornal aqui. Melhorou? Agora melhorou. Pronto. Podemos, em primeiro lugar,
apontar o fato de que uma bênção especial repousou sobre Abraão, por causa da sua fidelidade a Deus, no governo de sua família. Porque disse o Senhor, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gênesis 18, 19. Também podemos citar as desordens na família de Jacó e sua causa óbvia. E então, passando para o livro de Deuteronômio, temos exortações diretas. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ele repete a instrução que nós iniciamos na leitura. Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 7. O exemplo de advertência de Eli reforça a mesma lição, porque já lhe fiz saber. Disse Deus a Samuel a respeito do sacerdote idoso, que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os teus filhos execráveis, não os repreendeu, não os impediu. Na versão de John Nelson Darby. Isto é, não impôs a sua autoridade paternal. 1 Samuel 3:13. Davi dá outro exemplo notório de desgoverno familiar. Algumas instruções diretas podem ser adicionadas, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Salmo 78, do 5 a 8. Nos provérbios de Salomão, também há muitas admoestações quanto ao tratamento dos filhos. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar, não alçarás a tua alma. Vou estar repetindo aqui. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Provérbios 19, 18. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 23, do 13 ao 14. Mais uma. Castiga o teu filho, e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Provérbios 29, 17. Passemos agora ao Novo Testamento. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 3, 21.
Citamos livremente o Velho Testamento, bem como o Novo, pois enquanto é para este último que devemos procurar o caráter completo e a medida da responsabilidade do crente nos relacionamentos terrenais. Ainda não se pode deixar de observar que alguma unanimidade notável nas instruções dadas quanto aos filhos, em todas as partes da palavra de Deus. Em todos os casos, o crente é encarregado de governar e instruir seus filhos para Deus, instruí-los a partir da Escritura. Irmãos, podem me interromper caso tenha um pensamento ou tiver alguma coisa aí no chat, tá? Esse fato mostra a importância de entender o relacionamento ao qual os filhos foram trazidos para com Deus por meio de seus pais crentes. Essa relação, como foi demonstrada ao tratar da casa, é, por assim dizer, exterior, mas ainda envolve responsabilidades tanto para os pais quanto para seus filhos. Corresponde um pouco à posição dos filhos israelitas. Embora não fossem salvos por causa da descendência deles, eles eram contados entre o povo terrenal de Deus e, como tal, precisavam ser instruídos quanto às exigências de Deus e suas responsabilidades. Ele está pedindo aqui para olhar Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Se eu não estiver errado, foi o que nós já lemos, e tem no livro 2 vezes, no início do livro. Mas se eu estiver enganado, irmão, pode também me ajudar aqui, tá? Como Deus os havia separado do resto das nações, eles deveriam ser ensinados e instruídos como seu povo na terra. Da mesma forma, os pais são agora exortados a criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios 6:4. Aqui tem um primeiro ponto aqui, ele enumera, vamos lá. É um tanto notável que a primeira exortação seja: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Assim também em Colossenses, vós, pais, não irritei a vossos filhos. Colossenses 3:21. Não é exatamente a mesma palavra, embora o significado não seja muito diferente. Isso será imediatamente entendido quando se perceber que essa exortação segue o chamado para que os filhos obedeçam seus pais. Os pais são colocados em autoridade quase absoluta. E, portanto, a primeira coisa que o Espírito de Deus faz ao se voltar para os pais é admoestá-los quanto à maneira pela qual devem exercer sua autoridade. Sabendo o que é a carne, mesmo em um cristão, e quão aptos estamos a ser tirânicos e despóticos na posição em que Deus nos colocou, ele, em terna consideração por aqueles que são colocados na posição de súdito, diz: não provoqueis vossos filhos a ira. É só essa palavra aqui, despóticos, que vem da palavra déspota, significa a mesma coisa de tirano.
Os pais têm controle quase ilimitado, limitado apenas pela palavra adicionadas à determinação no Senhor. Sobre seus filhos, mas não advertidos de que devem ter cuidado diante de Deus quanto ao método de seu governo. Eles devem considerar os sentimentos de seus filhos, e embora nunca devam diminuir um jota ou um tilde que é devido ao Senhor, devem se lembrar de sua fraqueza, não impor sobre eles mais do que podem suportar, para que não fiquem desanimados. Uma ilustração mais impressionante da ternura de Deus pelos filhos dificilmente poderia ser concebida. Uma ternura que foi exemplificada repetidas vezes por nosso bendito Senhor enquanto estava aqui na terra, do que é expresso nessa determinação especial aos pais. E todos sabemos como somos capazes de ser caprichosos ou duros em nosso governo. E, portanto, precisamos desse lembrete. Que todos os pais, portanto, se lembrem de que, se, por um lado, Deus lhe deu o governo sobre sua família, por outro, ele definiu cuidadosamente o caráter de seu exercício, e que ele é tão responsável por este último quanto pelo primeiro. Para que não perca o ânimo. Como é fácil desencorajar os filhos, especialmente dos caminhos corretos do Senhor. Com suscetibilidades aguçadas e ternas, de observação rápida e rápida detecção de inconsistências, o governo severo poderia muito rapidamente desfazer anos de ensino paciente e rapidamente desfazer os esforços mais diligentes para criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Os pais, portanto, não devem deixar de ser muito cuidadosos nesse ponto e se lembrarem de que suas próprias posições vêm de determinação divina e que seus filhos devem ser governados e instruídos para Deus. Isso os ajudará a que hajam com esse cuidado. Eu lembrei aqui quando o irmão ele fala que da observação rápida e da detecção de inconsistências. Eu lembro sempre de meu pai e minha mãe que não precisavam nem abrir a boca, era só olhar, dar aquela olhada e a gente tinha que ficar quietinho. Segundo ponto, ele traz aqui. Mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. As palavras empregadas são as mais significativas, mas exatamente é disciplina e advertência. A disciplina se aplicará a todo o andamento da instrução ou educação. A advertência implica vigilância constante para alertar contra perigos
esquecimento ou afastamento do caminho em que estão sendo conduzidos. Nenhum significado exato de criá-los deve passar despercebido. Significa edificar. E, portanto, nos remete, em relação às crianças, à primeira infância. É importante notar isso, porque muitos pais caem no erro de supor que devem esperar pela conversão de seus filhos antes de procurarem cumprir essa determinação. E, portanto, o triste espetáculo é frequentemente apresentado de pais cristãos permitindo a seus filhos todos os tipos de maneiras mundanas, vestimentas e diversões, sob o argumento de que eles ainda não são do Senhor. Isso é perder todo o ponto do ensino dessas passagens, bem como esquecer o lugar especial em que os filhos dos crentes são trazidos. O Espírito de Deus não diz: espere e ore pela conversão de seus filhos. Mas ele diz: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Você deve, portanto, acreditar em Deus e na sua palavra, contando com ele para a bênção contida na promessa. Instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Eles devem ser criados na doutrina, disciplina do Senhor. Esta palavra aponta para a instrução e ensina como o crente deve educar seus filhos. A primeira obrigação do crente é, portanto, ensinar seus filhos que eles estão sob o governo do Senhor, que devem ser criados e instruídos em sua disciplina, e assim mostrar sua responsabilidade direta e individual. Tem aqui uma nota do autor. Não se esqueçam que alguns afirmam que esta passagem se refere a crianças convertidas. Há, no entanto, duas razões que tornam impossível aceitar essa visão. Primeiro, o termo criai-os aponta claramente para o início, para a primeira infância. Em segundo lugar, se essa visão fosse admitida, não haveria no Novo Testamento direções dadas para a instrução de crianças não convertidas, e nem mesmo nenhum fundamento indicado sobre a qual a obediência de crianças não convertidas pudessem ser reivindicada pelos crentes. A passagem em Colossenses: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Deve ser lida no Senhor. E esta, portanto, inteiramente de acordo com Efésios 6:1, na versão de John Nelson Darby. Diz: todos os filhos dos cristãos são vistos como sujeitos das exortações no Senhor, que pertencem àqueles que estão dentro, que não estão mais neste mundo, do qual Satanás é o príncipe. Doce e precioso conforto para os pais, para que possam considerá-los como tendo direito a essa posição e, em uma parte, naqueles cuidados ternos que o Espírito Santo derrama sobre todos que estão na casa de Deus. E esse fato deve determinar o caráter de sua instrução, na doutrina do Senhor. Em uma palavra,
O pai cristão deve instruir seus filhos de acordo com o lugar para o qual, pela graça de Deus, eles foram trazidos. Mas a ansiosa pergunta pode ser: como isso deve ser feito? Em primeiro lugar, e acima de tudo, pela assídua instrução da Escritura. Assim, na passagem já citada de Deuteronômio, é dito ao pai judeu: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, ensinarás diligentemente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E Paulo, escrevendo a Timóteo, lembra-lhe de que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras. Aqui em 2 Timóteo 3,15. E pode-se deduzir, a partir da menção da mãe e da avó de Timóteo, que foi por essas mulheres piedosas que ele foi assim instruído. Deve ser uma solene consideração para todos os pais cristãos até que ponto eles estão fazendo a mesma coisa. Há muitas famílias onde a Bíblia tem um lugar, mas não o principal lugar na instrução dos filhos. Mas certamente a doutrina do Senhor só pode ser obtida da palavra de Deus. E, portanto, quem quer que seja fiel neste assunto deve ser diligente em explicar a doutrina de maneira sistemática. E que vantagem para os filhos que são assim ensinados? A verdade de Deus é trazida sobre eles desde o início e usada pelo Espírito Santo de acordo com a promessa, para vivificar, formar e dirigir. Eles são, sob seu poder gracioso, criados na doutrina e admoestação do Senhor. Pode não haver, em tais casos, qualquer sinais de uma clara conversão, como é frequentemente observado no caso de filhos de pais fiéis e crentes. Porque o Espírito de Deus usa a palavra logo no início da vida para a sua bênção em regeneração. Em segundo lugar, embora a Escritura seja a principal fonte de instrução, ela também guiará quanto ao caráter da educação a ser transmitida em outras direções. Esta é muitas vezes uma questão muito desconcernente ou desconcertante para os pais cristãos. Mas se alguma vez for lembrado que eles têm que instruir seus filhos para o Senhor, a dificuldade será em grande parte removida. Eles verão, então, que toda a instrução permitida deve manter esse único objetivo em vista. E eles os protegerão cuidadosamente de serem ensinados sobre qualquer coisa que possa não ser necessária em seu caminho pelo mundo e que seria inconstante com o fato de serem servos do Senhor. Esse é o princípio de fácil aplicação. A coisa proposta para ser ensinada ao meu filho é para o Senhor ou para o mundo. Assim também, na seleção de livros para sua leitura, o objetivo de sua educação. Perdão, irmão, vou estar iniciando aqui. Assim também, na seleção de livros para sua leitura,
o objetivo de sua educação, conforme estabelecido na palavra, sendo mantido em vista, é facilmente determinado se um livro contribuirá ou impedirá esse objetivo. Como em muitas outras coisas, é simplesmente uma questão de um olhar simples. E para manter isso, precisamos estar constantemente na presença de Deus, julgando a nós mesmos e nossos caminhos. O irmão Newton levantou a mão. Vou estar lendo aqui a pergunta. Irmãos, depois gostaria de fazer uma indagação ao irmão Luiz em razão de uma expressão que ouvi. É possível? Primeiro, irei fazer uma pergunta e, conforme a resposta do irmão, eu complemento com o da expressão. Certo, Newton. Vou estar, então. Aí ele já colocou aqui. O dito popular apresenta que os dedos das mãos são os irmãos, mas não são iguais. Assim, dentro da família existem irmãos que seguem um caminho e outros em direções diversas. Nós temos testemunhos nesta dispensação da graça de incrédulos que se convertem e que podemos dizer hoje, este ganhou a salvação. Deu para entender, irmão Luiz? Mais ou menos. Todo aquele que crê é salvo, né? Uma pessoa que é incrédulo, ele ouve o evangelho, ele crê no evangelho, ele é salvo, né? Não sei se é isso que o Newton quer se referir. Quer que eu dê uma relida aqui, irmão? Não, ele já pôs outra coisa aí, o Jefferson. Vou dar uma lida aqui. Irmão Luiz, Jonas fugiu da face do Senhor quando o Senhor dele precisou parar para intervir pelo homem e não por divindade direta em Nínive. Ouvi certa vez a expressão: incrédulo não é problema nosso. Hoje, com tantas injustiças que terminam trazendo maus testemunhos, o cristão não estaria fugindo da face do Senhor pelas coisas que se passam através da omissão, dizendo isso não é problema meu, pois o povo de Deus não cresce junto com o joelho. Já coloquei a complementação. Newton, se minha leitura não ajudou, também fala aí do Newton.
Eu não sei a relação da pergunta, do que o irmão falou com o assunto que nós estamos lendo, né? Acho que seria bom a gente voltar para o assunto que nós estamos lendo. Acho que podia continuar a leitura. Ok. A advertência implica, como explicado, a manutenção de uma cuidadosa supervisão, de modo a alertar sobre os perigos e a incentivar avanços no caminho correto. E isso é a demonstração, bem como a doutrina do Senhor. Os pais cristãos devem, portanto, falar em nome do Senhor. Na verdade, suas administrações serão atendidas com mais peso como peso perdão. Suas administrações serão atendidas com mais peso e com mais peso se os filhos forem levados a entender que seus pais estão agindo pelo Senhor, que eles são advertidos contra um mau hábito ou uma má diversão, não por qualquer capricho dos pais, mas apenas porque, em ambos os casos, isso seria desagradável ao Senhor. A sanção divina seria assim estampada nas palavras de advertência dos pais. E os próprios filhos seriam assim trazidos à presença divina. E os pais não devem adotar uma postura inferior. E agindo assim, eles, ao mesmo tempo, são preservados tanto da dureza de sentimentos quanto da fraqueza de afeições, sendo a palavra de Deus o seu guia e o alicerce do governo dos seus filhos. As suas relações mútuas serão fortalecidas, as afeições aumentadas e a sua autoridade conservada e respeitada. Portanto, é de extrema importância que a demonstração seja conjugada com a doutrina do Senhor. Eli, Samuel, Davi e muitos outros são exemplos de fracassos nessa direção, cujas tristes consequências os pais perseguiram até o fim de seus dias. Concluindo, alguns perigos podem ser indicados, perigos em que muitos pais cristãos caem ao esquecimento das exortações que foram consideradas. O primeiro que mencionamos é o caráter das escolas para as quais muitas vezes os filhos dos cristãos são enviados, por causa de algumas vantagens educacionais ou mesmo por conveniência. Os crentes, às vezes, colocam seus filhos sob os cuidados de incrédulos ou sob os cuidados daqueles que, cristãos professos, ensinam o potencial erro. Em outros casos, os filhos têm permissão para ler na escola obras clássicas cheias de impureza e imoralidade. Alega-se que a Bíblia não deve ser usada largamente, para que as consequências dos incrédulos não. Perdão. Está continuando aqui. Alega-se que a Bíblia não deve ser usada largamente, para que as consequências dos incrédulos não sejam feridas. Mas os cristãos não têm consciência quanto a Horácio e Ovídio,
quanto a Homero e Sófocles, quanto a Shakespeare e Byron, quanto a muitos dos livros franceses e alemães que são mais apreciados pelos professores dessas línguas. Já é hora de os pais cristãos tomarem uma posição mais elevada a esse respeito, lembrando-se de sua responsabilidade de criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. O perigo também muito comum de delegar a outras pessoas a responsabilidade de instruir filhos para o Senhor, por mais dedicadas e coerentes que sejam as pessoas que estão instruindo seus filhos, nada pode desobrigar a responsabilidade individual deles. Não há como negar as dificuldades no caminho de sua execução em muitas situações da vida. Mas se as exortações, mais de uma vez citadas em Deuteronômio, forem lembradas, será visto que há muito poucos que não puderam aprendê-las. E essas palavras, a palavra de Deus, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás, ensinarás diligentemente a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Toda oportunidade deve ser aproveitada, porque é a responsabilidade que Deus colocou unicamente sobre os pais cristãos. Ninguém mais tem o mesmo lugar ou o mesmo direito sobre seus filhos que os pais. E se seus filhos são tão bem instruídos por outros, o pai falhou se ele mesmo não os criou na doutrina e admoestação do Senhor. O perigo também é grande em muitos lares cristãos, com a permissão de diversões e associações mundanas. O controle do Senhor deve ser aplicado em todo o círculo da vida das crianças, separados do mundo por sua ligação com os pais. Não se deve permitir que o único elo seja restabelecido. Até mesmo suas roupas devem proclamar que estão sob o governo do Senhor por meio dos pais. E o exemplo dos pais, sua casa, tudo que cerca seus filhos, devem confirmar, apoiar e ilustrar as instruções dadas quanto a essas coisas. E estão na plena certeza da fé. Pode-se contar com Deus para se lembrar da sua própria palavra, instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Essas coisas foram lembradas, e todo pai crente que busca na dependência do Senhor ser fiel em sua responsabilidade, que testemunho para Deus seria a família cristã. Em uma cena de trevas, confusão e maldade, o lado crente seria um oásis no deserto, uma brilhante antecipação do tempo em que tudo será colocado sob o domínio e a influência do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, já finalizamos esse livro, então vamos estar abrindo para perguntas. Temos ainda uns minutos aqui. Os irmãos que tiverem perguntas,
Fique à vontade. Queria falar alguma coisa, né? Só complementando, com certeza, o que o irmão falou. Aliás, não tenho nada que complementar, né? Mas apenas falar o que já foi falado, né? Que é muito importante, né, irmãos, essa questão do ensino na casa. E porque a posição que Deus coloca, né? Os pais aí, no caso, tanto o homem como a mãe também, né? Mas principalmente o pai, porque o pai ele é o cabeça da casa e ele tem responsabilidade direta para com o Senhor, com relação à autoridade que o Senhor deu para ele, né? Então, sempre, né, os irmãos têm nos falado, né, que sempre existe a questão do privilégio, existe a questão também que anda junto com o privilégio, a responsabilidade, né? Então, é um grande privilégio, com certeza, nós termos uma casa separada, né, do mundo, né, das coisas do mundo, e porque nós podemos ter essa liberdade de ter, né, essa a oportunidade de ler a palavra de Deus, de estar envolvido com as coisas do Senhor, ao invés de estar envolvido, né, com as coisas do mundo, né? E com certeza nós vamos ter uma vida com muito mais gozo, né, do que uma vida muitas vezes sem separação, sem distinção, né, daquilo que é correto e daquilo que não é, né? E é muito importante que a gente ensine a nossos filhos a como que eles devem andar. Logicamente, para que eu ensine o meu filho como andar, eu devo ter primeiro aprendido como eu devo andar, né? Então, eu só posso ensinar se eu já tiver aprendido. Então, isso, em primeiro lugar, é muito importante, né? Que os pais busquem na palavra de Deus, né? Como que deve ser a vida cristã, como deve um cristão andar nesse mundo, né? E assim ele poder agir assim e os seus filhos, né, a sua casa poderem vê-lo dessa forma. Os irmãos sempre falam que as crianças aprendem muito mais com os olhos do que com os ouvidos, não é? E é verdade, porque não adianta eu falar para o meu filho fazer algo se ele vê em mim não eu não fazendo isso que eu estou dizendo para ele que é bom que seja feito, né? Então, e o Senhor também dá uma disposição aos nossos filhos de eles obedecerem e de eles confiarem em nós, nos seus pais, né? Então, isso é algo que Deus coloca no coração dos filhos. E os filhos têm essa disposição de obedecer, disposição de imitar o pai, né? Muitas vezes, vocês com certeza, os pais já viram as crianças tentando imitar o pai, pondo a camisa do pai, pondo sei lá, o sapato do pai, o chinelo, querendo imitá-lo, né? E a gente deve ter cuidado com isso, né? Porque muitas vezes os nossos filhos vão nos imitar naquilo que nós não estamos fazendo de forma correta, né? E aí ele vai ele vai ser ensinado pelos seus olhos, né? Não pelos seus ouvidos, né? Então isso é uma coisa muito importante. Apenas uma observação.
Só lembrando, irmãos, que no início da leitura, que o irmão Luiz também trouxe aí, tem paz e, em parêntese, ele escrevia varão, né? Então, no que tange aí a fala do nosso irmão Luiz, e também no que o irmão escreveu, né? Sobre essa responsabilidade. Newton, você levantou a mão. Você tem alguma pergunta? Só deixa eu fazer uma observação, o Jefferson, nesse versículo que você falou, que é em Efésios, né? Efésios 6:4, ele fala assim: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E o que né, na nossa versão, quando fala pais, parece que está falando de pais, tanto o pai como a mãe, né? Mas não é assim. Nesse versículo ele está falando especificamente vós, pais. Por isso que foi colocado entre parênteses a palavra varão, né? Porque está se referindo ao pai. Né? Logicamente que está falando, quando Paulo está escrevendo, ele fala assim, olha, vocês que são pais, né, os homens, ele está falando assim, só que como ele está falando no plural, ele fala pais, e muitas vezes a gente pode confundir achando que é o pai e a mãe, mas não é, é só o pai, porque muitas vezes o pai tem o mau costume, né, vamos dizer assim, de fazer brincadeiras com as crianças, e é aquela brincadeira, sabe aquela brincadeira de fazer uma gozação, de a criança faz uma coisa errada, dá uma risada, conta uma piada em cima, sabe, faz alguma coisa assim, que normalmente a mãe não faz isso, e a mãe, quando o pai faz, fica brava com o pai, né? Então, os pais fazem isso. Eu falo porque eu errei muito na minha vida, né, de quando meus filhos eram pequenos, muitas vezes agindo dessa forma, né? A gente não sabia, logicamente, né? Mas hoje eu vejo assim que realmente são coisas que nós, pais, os homens, devem tomar cuidado para não, sabe, colocar uma força muito grande, uma pressão muito grande nas crianças, porque isso pode desencorajá-las. A mãe não faz isso. A mãe não faz isso. Mas o pai, muitas vezes, ele faz. Então, essa exortação, né, de Efésios, ela está falando para o pai. O pai. Isso é importante fazer essa distinção. Por isso foi colocado ali, pais, né, não provoqueis a ira os vossos filhos, porque muitas vezes a gente pode irritar os nossos filhos, que eles chegam a ficar irados, e por causa da obediência que eles devem, né, aos seus pais, muitas vezes eles engolem essas coisas, isso aí, com certeza, né, não faz bem para eles, e eles podem se rebelar, né, com essas coisas, né? Então, os pais tenham cuidado com as brincadeiras com os filhos. Bom, irmão, ter dado essa explicação. Vou tentar. Tem uma pergunta também aqui do irmão Newton. Vou estar lendo aqui para. É bom que as perguntas elas sejam de acordo com o assunto, né? Senão a gente vai acabar saindo do assunto e aí eu acho que aí fica um pouco, vamos dizer, hoje não é uma, uma Uma reunião de salada de perguntas e fruta. respostas, né? Fica confuso, né? Eu acho que se alguém quiser fazer uma pergunta com relação ao assunto, eu acho que tá bom. Certo, irmão. Newton deve ter ouvido. Beleza? Então, irmãos, não tendo.
só falando aqui aos irmãos, sempre, irmãos, nós, antes de iniciarmos, né, a gente ouve as sugestões dos irmãos em relação a como vai, didaticamente falando aqui, em relação a como nós vamos estar aqui juntos, né, lendo, comentando, explicando as perguntas, e até de uma forma concernente e racional, né, os irmãos têm colocado essas questões até para a gente estarmos aqui edificando. Pode ocorrer alguma falha, claro, mas o importante é que, mesmo que seja algo informal, nós possamos também sempre estar nos colocando em dependência do Senhor. Tá bom, irmãos? Então, tem aqui também um comentário, uma pergunta do irmão George, deixa eu ler aqui. Irmão, como fica a nossa responsabilidade para com os nossos filhos, quanto os filhos não moram conosco, mas com alguém incrédulo? A exortação é a mesma? Oi, Jorge Val, irmãos. Depende da circunstância, né, que os filhos estão fora de casa, né? Muitas vezes, quando o filho está fora de casa porque ele já tem um trabalho por si mesmo, né? Ele já, vamos dizer assim, ele já está pronto na sua vida, né? Ele já trabalha, ele já ganha o dinheiro dele, ele já tem a sua responsabilidade. Então, o governo na casa, com relação a esses filhos, ele já não existe da forma como existia, né? E seus filhos, por assim dizer, também, eles já não obedecem aos pais como eles obedeciam quando eles estavam sob o governo dos seus pais, né? Então, por exemplo, imagina um filho casando, né? Quando ele casa, ele sai da casa do seu pai, vai para a sua casa e ali agora ele vai ser uma autoridade na sua casa, né? Então, ele deve obedecer o seu pai e a sua mãe. Nesse sentido da obediência, não, mas ele deve honrar o seu pai e a sua mãe. Tanto assim que esse era um dos mandamentos, né, dos vários, né, mandamentos que havia na lei, né, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, para que te vá bem, né, todos os dias da tua vida. Então, depende, né, depende qual é a situação. Às vezes o filho não está na casa porque ele está fazendo uma faculdade e está morando com um parente, alguma coisa assim, né? Então, esse filho, embora não esteja na casa, mas ele ainda está sob o governo da casa dos pais, né? Porque os pais é que estão sustentando a faculdade dele, né? Se for o caso, sustentando, enfim, a morada dele ali, né? Então, vai depender, logicamente, de cada um, de cada caso, né? Mas enquanto o filho, a filha estiver sob a proteção, a guarda, o governo, né, da, do pai e da mãe, né, no caso, ele deve, né, nesse sentido, essa obediência, né? E, logicamente, que os filhos, depois que saem de casa, eles não deixam de ser filhos, né? Eles continuam sendo filhos também, casam e saem, né? Essa é a vida, né? Ela vai dessa forma. Mas a preocupação dos pais continua.
Com certeza. Minha filha já tem 40 anos e a gente se preocupa com ela, a gente ora por ela, né? Logicamente que a gente não pode interferir, né? Ou mandar que ela faça isso ou aquilo, porque ela já não está mais sob do nosso, o nosso governo, né? Mas a gente pode aconselhar, enfim, né? Ajudar. Agora, principalmente orar, né? Quando o filho sai de casa, o que a gente pode mais fazer é orar por eles. Ok, irmãos, deixa eu ver aqui no chat. Pronto. O irmão Jorge agradece, viu? Pronto, tem aqui outra questão trazida pelo irmão Cláudio Mar. Em relação no ensino escolar, irmão, as escolas perdão, em relação no ensino escolar, irmão, as escolas têm católicas e protestantes que ainda são melhores que as públicas. Como escolher hoje um ensino para os boa noite? Ele está dando boa noite aqui, irmão. A melhor forma é nós ensinarmos os nossos filhos na nossa casa, né? Logicamente que quando eles vão para a escola, eles vão aprender a fazer a tabuada, né? Ou matemática, português, uma língua, né? Geografia, história, enfim, outras matérias, né? Agora, nunca deve faltar o ensino na casa, né? Lembra, nós lemos até, você leu, Jefferson, no começo, lá em Deuteronômio 6, fala que os pais deveriam falar, né, a palavra de Deus se deitando, se levantando durante um dia, andando, enfim, ah, qualquer oportunidade, né, que houvesse, deveria ser trazida a palavra de Deus, né, para os filhos, né, e desde criança, né, desde de pequenos. Uma vez um irmão perguntou para o outro, né, com relação, acho que talvez vocês já saibam dessa história, né, e já tem nos livros também isso várias vezes. O irmão perguntou assim, irmão, eu, meu filho é pequeno, tal, e eu queria saber quando é que eu começo a ensiná-lo, né? Quando que eu devo começar a colocá-lo, né, sob disciplina, né, de ter ordem, né, para dormir, brincar, comer, ler a palavra de Deus, né? Aí disse que o irmão mais velho perguntou para ele: quantos anos tem teu filho? Ele falou assim: ele tem 1 ano e 6 meses. Ele falou: então você está 1 ano e 6 meses atrasado. Ou seja, desde o primeiro dia. Lógico que o primeiro dia que a criança chega em casa, ela não tem discernimento, né, de aprender, né? Mas assim que ela começou a entender alguma coisa, já pode colocar sei lá, um hinozinho, um cristão tocando para ela ouvir, falar a palavra do Senhor, colocar uma gravação que fale da palavra de Deus, né, um irmão ministrando ali a palavra de Deus, por quê? Porque isso vai entrando no coração dela, né? Hoje a gente vê muitos pais que ah, por, vamos dizer assim, né? Meu filho está muito agitado, deixa eu dar um celular para ele, aí ele fica ali no joguinho e tal, né? Ele dá um celular para uma criança, ela vai ficar completamente cativada naquilo que ela está fazendo, né? Seja algo do Senhor ou não, ela vai se ocupar com isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com o que a gente, vamos dizer assim, oferece, permite, né, a criança acessar, né? Porque eu falo para vocês, educação, criar um filho para o Senhor não é
fácil. Não é fácil, né? Muita gente fala, não, vai no final de semana, leva na escola dominical e tal. Irmãos, não é suficiente, não é suficiente. É muito bom que tenha a escolinha dominical, né? Isso é uma coisa muito boa, mas precisa ter em casa também. Precisa ter em casa todo dia. Assim como eu preciso me alimentar todo dia, as crianças também precisam se alimentar, né? Tanto de comida, vamos dizer, natural, e como a questão espiritual também, né? Porque isso vai formar, né? Vai protegê-la de formar o caráter dela para o resto da vida. Por isso que a palavra fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E não está falando assim, ensina o jovem no caminho, ensina a criança, porque é desde que nasce, é desde que é pequena. Ensina a criança o caminho que deve andar e nem ainda quando envelhecer se desviará dele. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Por isso que a gente vê quando Deus coloca na sua palavra uma coisa repetidas vezes, é porque é importante. E a gente viu aí, né, quantas vezes há versículos que falam de ensinar os filhos. Né? Irmão Luiz, nesse sentido aí do irmão Claudio Omar Santos, se eu não tiver errado, o irmão Valdemir Ferreira colocou assim: e aos filhos criados por padrasto. A, a, a doutrina é a mesma, né? Pode ser que ele não seja, eu não sei se o padrasto ele é um crente, se ele entende a verdade, etc. Tal, né? Mas a doutrina é a mesma coisa, né? Não tem diferença, né? O Isaac falou a história de Moisés, né? Interessante isso, Isaac, porque eu pergunto, será que era fácil para a mãe de Moisés criar o filho dela no Egito, naquela pressão de ter que colocar a criança na morte, etc., né? Com certeza não era. E tem um detalhe muito importante também, o Isaac falou isso, né, chamou a atenção, quando chegou o tempo que a mãe não podia mais segurar o filho, e ela então faz, né, ela pega, aliás, um cesto, coloca Moisés dentro desse cesto e vai colocá-lo no rio. Né? Só que interessante que ela não coloca Moisés lá no meio do rio, onde a correnteza era mais forte, e etc. Mas ela colocou no rio, no mínimo que ele poderia estar conectado com o rio, porque era bem onde tinha os juncos, né? E os juncos, né? Eles nasciam e eles nascem, né? Vocês vão numa lagoa, coisa assim, você vai ver que o junco não nasce lá no meio da lagoa, ele nasce aqui na margem da lagoa, né? Então ela colocou no meio do junco aqui, num lugar próximo da margem, no mínimo necessário que essa criança, né, que Moisés teria que ser colocado como chama, no rio, né? Então ali ele foi colocado. E o que isso fala para a gente, né? Fala que nós devemos guardar os nossos filhos o máximo que nós conseguirmos guardar. E vai chegar um tempo que, pela lei, né, no nosso país, a criança precisa ir para a escola. Né? Então, quando chega a idade, hoje eu não sei, na nossa idade era com 5, 6 anos de idade, a criança era, tinha que ser matriculada, né, no jardim da infância, no pré-primário, lá, não lembro como é que era. Mas ele já tinha, né, então ele ia com 5 anos para a escola, mas ele ficou 5 anos aprendendo em casa.
Então, quando ele vai para a escola, ele já sabe como tem que se comportar, não é? Os pais já ensinaram a eles, né? E hoje a gente vê, né, infelizmente, às vezes é uma questão de necessidade também, né? Cada um sabe o seu exercício, a sua necessidade, enfim, né, a sua provisão. Mas hoje, muitas vezes, a gente vê casos que não é necessário, né? Nós vemos pais colocando seus filhos com 6 meses de idade já vai para uma creche. Já vai para uma creche, já fica lá, porque daí a mãe pode ficar em casa, fica mais tranquilo, o pai também vai ficar um pouco mais, talvez não fique tanto ocupado, etc e tal, né? Gente, isso é uma coisa que não tem base na palavra de Deus, né? Nós estamos colocando nossos filhos no rio com pouca idade, sem eles terem aprendido antes, né? Então, né, eu volto a falar, né, praticamente existem situações financeiras que são mais complicadas, mais delicadas, né? Mas a mãe de Moisés segurou o filho dela o quanto ela pôde. Quando ela não podia mais, ela colocou no rio, mas colocou bem aqui, pertinho do rio, perto da margem, né, onde a Miriam, a irmã dele, estava ali, onde a própria filha do faraó foi ali se banhar e tal, né? Quer dizer, ela não foi lá onde não dava pé, né? Ela veio aqui. E foi aqui que houve a salvação, né? Então, isso é uma figura muito importante, né, para os pais prestarem atenção a isso. Ok, irmãos? Irmão Valdemir agradece. Irmãos, já são 9h45. Hoje finalizamos até a leitura do livro, como eu já tinha dito. Os irmãos podem ficar à vontade para sugerir também para a próxima quinta. E vamos também, já a minha seria também estar continuando em relação a perguntas e respostas, já que também temos outras leituras durante a semana, né? Já fica aí a minha sugestão também. Ô Jefferson, Oi. parece que a gente precisa sentado no caminho, levantando, deitando, repetir esse, essa- esse assunto de hoje. Irmão, eu não sou pai, mas que essa leitura aí também nos remete a uma caminhada com o Senhor nesse sentido aí que você acabou de trazer, né? Apesar de ser o pai para instruir o filho, né? Mas isso aí é um exercício que é bom para todo cristão. Vamos estar tirando a gravação. Oi? Se eu não estou enganado, existe o Lar Cristão e seus deveres, capítulo ou parte 4, que eu acho que vai Pronto, falar também de servos e senhores, viu? bem lembrado, irmão. Você tem ele aí aberto, Dal? Estou aqui, deixa eu entrar agora que o computador já chegou, estava fora, Pronto, mas eu vou botar aqui vou botar o link aqui. agradeço. Vou ter que entrar aqui primeiro. Mas se quiser pode tirar a gravação aqui que eu passo Sim, agora. sim. Vou estar tirando a gravação. O irmão Luiz pode estar agradecendo, irmão Luiz? Vamos sim. Só vou tirar a gravação.